Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui e eu junto com o nosso diretor. E aí, diretor, tudo bem? Tudo bem. E aí, irmãos, como é que estão vocês? Tudo jóia? Irmãos, a luta é constante, mas a vitória é certa. A luta é constante, mas a vitória é certa, meu filho. Que bom que sabemos disso, né? Eu que o saiba. Preparar esses vídeos todos os dias aqui é a minha função, irmãos. Dar o toque dos assuntos, coisa e tal. Legal. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia do medo. Você sabe que a Torre de Vigia, ela usa de tudo, de vários pretextos para incutir o medo na cabeça das testemunhas. Então as testemunhas vivem a morrer de medo sempre por quaisquer alterações que hajam no sistema. Por exemplo, começou a dar uma catástrofe natural no mundo. Então, aí a Torre de Vigia ela entra e começa a fazer vídeos sobre catástrofes naturais. Olha, as catástrofes naturais, coisa e tal, porque as catástrofes naturais, né? Se, por exemplo, começa a ter um assunto de repercussão internacional, como é o caso do momento em que está vivendo aquele país ao lado da Rússia, não é? Então eles já entram, né? Olha só, Jesus disse que aconteceria isso, então a gente tem que ficar mais atento, mais alerta. E hoje teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ver o santo site. Querem ver? Vou mostrar para vocês que eu achei legal isso aqui, né? Para vocês verem como eles estão colocando medo no pessoal. Eu quero que vocês vejam junto comigo. Olha só que coisa interessante. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, pronto. Opa. Pronto. Já está aqui. Então está aqui o santo site. Só que antes do assunto aqui, esse é um assunto de capa. Esse é um assunto tema, né? Olha só que interessante isso aqui. Depois a gente vai para o Leia Mais. Olha só que interessante. Aumento da inflação no mundo inteiro, o que a Bíblia diz. Mas olha só a chamada para a teologia do medo. Mantenha-se vigilante. Esse é o código utilizado para a teologia do medo. Mantenha-se vigilante. Bom, entre outras coisas, aí agora a gente vai aqui para o Ler Mais. E aí eu gostaria de mostrar para vocês como a Torre de Vigia ela se aproveita do momento para manter as pessoas debaixo do seu poder, da sua escravidão, né? Então, como sempre, ela vai buscar a autorização ou autoridade em pessoas de renome, né? Tá, e a economia mundial está novamente em perigo. Fecha aspas. Foi isso que o presidente do grupo do Banco Mundial disse num relatório de junho de 2022. Ele mencionou: desta vez estamos enfrentando ao mesmo tempo a alta inflação e a queda no crescimento da economia. Já o Fundo Monetário Internacional disse: os preços dos combustíveis e dos alimentos aumentaram rapidamente, atingindo com mais força as populações vulneráveis em países de baixa renda. Aí agora eles entram aqui com a ideia da Bíblia, né? A Bíblia nos ajuda a entender por que estamos enfrentando problemas econômicos tão desafiadores, como podemos lidar com eles, e mostra que existe uma solução. Bom, aí eles vão trazer aqui, né, uma série de textos fora dos contextos, né? 2 Timóteo 3:1, né? Haverá tempos críticos, difíceis de manejar, estamos vivendo os últimos dias, Jesus Cristo diz que teriam coisas atemorizantes, o livro do Apocalipse prediz que durante o tempo do fim o preço dos alimentos iria aumentar. Por que esses textos são tirados do contexto? Bom, porque todos esses textos aí, com exceção de 2 Timóteo 3, eles aplicam-se à grande tribulação, tá? É o momento da tribulação. E aí depois vem o golpe, né? Para aprender mais
sobre isso, tal. Aí você vai clicar aqui, né? O mundo mudou desde 1914, eles vão sustentar a velha teoria do 1914, do pessoal que já não tem nem ossos, né, dentro do armário. Então tá aqui, este é o artigo, ok? Bom, mas aí o que acontece? Como alguém que é obrigado a pesquisar a história, como alguém que precisa trazer a verdade para vocês, eu fui atrás da questão da inflação no mundo. Nós não podemos negar que estamos vivendo um momento de altíssima inflação. Aliás, o Brasil se eu não me engano, é o terceiro país com a inflação mais alta do mundo, mas tem gente muito pior. Mas eu quero que vocês deem uma olhada na história da inflação. Vamos colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, só para vocês perceberem, porque eles estão usando isso já como o final dos tempos de novo. Então, quando a gente recorre aqui, ó, à Wikipedia e a história da inflação, a gente encontra alguns detalhes interessantes. Vamos ver? Olha só que legal isso aqui, gente. É a história da inflação, né? Então tá aqui e tal, tem aqui um monte de propaganda, coisa e tal. Vamos voltar lá para cima. Opa, peraí, aqui saiu fora aqui da história aqui. Inflação. Bom, você vê que a Wikipedia também está pedindo dinheiro, né, pessoal? Coisa tá feia, hein? Não tá fácil, não. Vamos deixar aqui, a Wikipedia está pedindo dinheiro. Você que pode ajudar, ao invés de você ajudar a Wikipedia, ajuda o nosso canal que te ajuda todo dia também. Vamos lá então para a história da inflação. Vamos lá, pegar aqui, ó, só para você ver, tem um gráfico que eu achei interessante. Dá uma olhada aqui, pessoal. Essa é a história, esse gráfico que você está vendo. Nós estamos vivendo, apesar da inflação estar em alta, até passados 2010, a menor inflação que o mundo já viu. Índice de inflação em 2019, né? Olha só, para você poder verificar, né? Olha só que interessante. Mapa dos países e variação dos índices. E esse daqui é de 1914 a 1918. Dá uma olhada onde a inflação chegou em 1920. Você está vendo como existe uma desonestidade no assunto? Dá uma olhada onde a inflação chegou em 1945. Olha o pico da inflação. Dá uma olhada onde a inflação chegou no ano de 1980. Está em torno de 13%, 14%, 15%. Né? Hoje nós estamos dentro do mundo com uma inflação mantida, inclusive locais com deflação. Então notem só que interessante, só que não para por aqui. Se a gente continuar mais um pouquinho verificando, né, a gente vai verificar aqui, vamos direto aos gráficos, que não adianta a gente ficar com muita coisa, senão a gente acaba perdendo tempo. Olha a história da inflação, né? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha. Então veja só, a história da inflação é antiga, quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com sinais dos tempos. E o cavaleiro que eles citam é um cavaleiro que vai ser solto durante a Grande Tribulação. Então a China da dinastia Song introduziu a prática de imprimir papel moeda, porque eu não sei se você sabe, inflação não é a alta de preços. A alta de preços ela é gerada exatamente por causa da impressão do papel moeda, por isso que gera inflação. Tá? Então aqui, olha, a inflação vem lá do tempo, lá dos chineses, lá do tempo dos mongóis. Aí na Idade Média, eles colocam aqui também um momento, olha só que interessante isso aqui, ó. Durante o mandato de Eduardo II, entre 1309 e 1329, houve a elevação inflacionária entre 6 e 7% ao mês, até 1329. Quando Eduardo II morreu, descendendo de Eduardo III, que iniciou a Guerra dos 100 Anos, entre 1336 até 1350, a inflação anual era de 96% a 104% ao ano. Só que a gente está falando em 1336. Vamos arredondar, pôr na média 1.400. Inflação de 96% ao ano. Agora olha só, até a epidemia de peste bubônica, quando a inflação disparou para
300% ao ano, né, pela escassez alimentar e a mão de obra. E aí ele vai continuar contando aqui a história da inflação, depois você pode ler com um pouco mais de calma, né? Mas o que é que a gente entende de tudo isso? O que a gente entende de tudo isso é sempre o momento em que a torre de vigia ela usa para poder manter cativas as mentes das pessoas, não é? Não, que a inflação está alta, todo mundo sabe, que Jesus vai voltar, todo mundo sabe, isso aí eu prego todo domingo. Mas o grande problema é que não é do jeito que eles estão falando. Nós temos aí a inflação, conforme vocês podem perceber, nós temos a inflação em alta já em vários picos da história. Por exemplo, por que a inflação hoje está em alta? É simples, pessoal. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo no mundo, tá? Ninguém sabia disso até acontecer, né, a invasão lá. A Rússia produz praticamente quase tudo que o mundo usa, inclusive em matéria de fertilizantes. Então, países que não conseguem comprar fertilizante da Rússia, eles vão ter mais dificuldades para plantar. Isso aí vai ser normal. O Brasil, nosso presidente, se antecipou, foi lá, comprou 20 navios de fertilizantes para poder utilizar. Então, vejam só, a China, conforme nós sabemos, é o chão de fábrica do mundo. A China e a Índia, né? É que o pessoal precisa estudar um pouquinho mais de geopolítica. Eu tenho alguns canais bons que eu recomendo, né? Porque, infelizmente, alguns irmãos ainda vivem dentro de uma caixinha fechada. Só para vocês terem uma ideia, o bloco que o Brasil pertence, que é o BRICS, que comporta Índia, China, África do Sul, Brasil e Rússia. Esse bloco, só para vocês terem uma ideia, ele responde por 40% da produção mundial. 40% da produção mundial. Só para vocês terem uma ideia, são 5 países. Então, o que está acontecendo? Por que nós estamos com essa inflação lá em cima? É muito simples. O tio Sam, United States, resolveu entrar em uma guerra que, conforme Jesus Cristo diz, quem é que primeiro não calcula o custo? Ele resolveu entrar numa guerra porque ele não calculou o custo. Agora, quer dizer, quem é que abastece todo o gás e petróleo da Europa, praticamente? A Rússia. Quem é que abastece o carvão para a Europa? Praticamente, a Rússia. Então, os Estados Unidos é tipo aquele moleque forte, ele é tipo aquele molecão forte que ele consegue brigar. Mas ele faz o quê? Ele capta um monte de moleque mais fraquinho e coloca tudo na frente para brigar e morrer por ele. É o que os Estados Unidos está fazendo. Então, vários países da União Europeia estão minguando, porque eles não têm como produzir. A União Europeia não tem como produzir nada. Nada. Sabe? A Belle Époque acabou em 1920 aqui no Brasil. Ansel, não sei o que é Belle Époque. Belle Époque era quando todo o luxo, era quando tudo de bom da Europa vinha para o Brasil. Acabou a Belle Époque até lá. Não existe mais. Eles dependem da China, dependem da Rússia, dependem do Brasil, que o Brasil sim é considerado o celeiro do mundo. É por isso que está todo mundo de olho no Brasil e de olho nas próximas eleições. Então, pessoal, o que nós estamos vivendo agora não é nada de fim de mundo. A torre de vigia vai sempre se aproveitar
de qualquer momento para ela poder aprisionar os seus membros. Porque, por exemplo, agora, o que o TJ vai dizer? É a inflação, o cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão. Quer dizer, faz uma aplicação completamente errada. O Eric nos diz, o capitalismo selvagem americano vai destruir eles mesmos e o mundo por causa da exploração de mão de obra barata da China, Índia, Rússia. Os Estados Unidos também ficou dependente deles. Exatamente, é o que está acontecendo. Gente, é desse jeito aí. Então, não tem mais. Fiquem tranquilos. Quem me acompanha aqui no canal, ou me acompanha no canal pela Bíblia, não precisa ter medo do fim do mundo. Não precisa ter medo do Armagedon. Vai lá para o canal pela Bíblia, que lá a gente explica tudo. Lá a gente explica o momento que o Armagedon vai chegar, quais são os sinais que nós teremos, que não são esses. Nada disso. Esses são apenas, conforme diz a Bíblia, o princípio das dores. Entendeu? Fiquem em paz em relação a isso. Tá legal? Então não se preocupem com o resto. Pessoal, eu quero aproveitar e depois desse vídeo eu vou trazer um vídeo que é uma bomba. Ele vai entrar 9 horas. 9 horas da noite. O irmão mandou uma carta para os anciãos. Meu amigo, se eu fosse ancião, eu não queria ouvir aquela carta lá de jeito nenhum. Eu ia tampar meus ouvidos. Então você não pode perder. Então aproveita aí logo depois desse vídeo e já começa a falar com todo mundo que nós estamos no ar com um assunto muito interessante. Deixa eu aproveitar e falar com você. Pessoal, olha, nós já não temos mais 10 módulos. Tínhamos, né? Teve meia dúzia de irmãos espertos que correram na frente e adquiriram os 10. Agora, pela minha conta aqui, nós só temos 8 módulos. Cada módulo desse custa R$30. Mas você não vai pagar 30, não. Não vai pagar 30, não. Você vai pagar só R$10. Então agora são 8 módulos de teologia com os mais variados assuntos. Ó, apologética cristã, onde eu falo das seitas, falo da Congregação Cristã do Brasil, falo da maçonaria, falo testemunha de Jeová, falo de adventismo. Gente, vale muito a pena. O módulo onde eu falo sobre o panorama do Antigo Testamento, onde você vai ter uma visão geral, sabe? Tudo que eu falo para vocês aqui é resultado desse panorama que eu tenho na minha cabeça. Eu coloquei ele todo aqui para vocês, tá? A geografia do Novo Testamento, quando eu falo, por exemplo, no Rio Jordão, no Mar Morto, agora você vai conseguir ter uma visão legal sobre isso, né? Geografia bíblica, escatologia. Gente, são 8 módulos por apenas, vou fazer uma bagatela. 3 vezes 8, 24, deveria ser R$240. 10 vezes 8, 80, deveria ser R$80. Eu vou fazer por R$70 os 8 módulos. Tá lançado o desafio. Ancião, como é que eu faço para adquirir esses módulos? É muito simples. Você vai mandar para mim no celular 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá legal? Então você pega e manda já para mim 19 989 905 206. Ancião, que palavra que eu mando para você saber que eu quero esse material? Vamos combinar então? Você vai mandar para mim a palavra rádio. Lembra o radinho de pilha? Pois é, você vai mandar para mim a palavra rádio. Tá? Você manda para mim a palavra rádio e aí eu vou saber que você está querendo os 8 módulos. Gente, vale muito a pena. Pessoal, ler é tudo de bom que a gente pode ter na vida. Tá?
ler é tudo de bom que a gente pode ter. Então, vamos aprender a dedicar um pouquinho mais a nossa leitura a coisas produtivas. Quando vocês estavam lá, vocês liam, né, aquele monte de lavagem cerebral que acabava misturando tudo na sua cabeça. Agora, não mais. Agora você vai ler coisas edificantes, com base na Bíblia. Se você está gostando desse vídeo, aproveite e deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like e nos ajude também a entrarmos dentro de uma visão que muitas pessoas consigam. Compartilhe com outros, peça que as pessoas se inscrevam, tá bom? E agora eu vou finalizando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos entrar já no outro vídeo, tá? Dentro de 1 minuto no máximo, eu já estou lá. Um abraço, fiquem todos na graça, na paz de Jesus.